Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus nestas lições que nos mostram um conflito que poucos veem. Partilha com os teus amigos os links do nosso canal YouTube ou nossa página do Facebook 2 Minutos com Ele. Para aumentares os teus conhecimentos ou ajudares os teus amigos a aumentar o seu conhecimento bíblico, nós recomendamos ver os nossos vídeos com o título genérico Luz e Paz para Hoje, onde encontrarás temas que te ajudam a compreender melhor a vontade de Deus. A semana passada, nós vimos o exemplo de pessoas que, apesar das trevas espalhadas, fizeram brilhar a luz da palavra de Deus. Neste resumo da lição desta semana, iremos ver o exemplo de mais algumas pessoas que basearam a sua fé única e exclusivamente na palavra de Deus e como isso as tornou vencedoras. O texto base da nossa lição mostra o segredo dessas pessoas e que serve também para nós. Aliás, o que estudamos aqui é exatamente para isso, exemplos para serem replicados para nós. O salmista no Salmo 119 e no verso 11 diz: "Guardei no meu coração as tuas promessas para não pecar contra ti." Um dos maiores problemas no nosso século, no século XXI, é as pessoas viverem vidas sem propósito, deixarem levar-se pelas circunstâncias, e isso faz com que todas as coisas, incluindo a sua relação com Deus, acabe por ser superficial. Quando olhamos para os reformadores e mesmo antes deles, os valdenses, vemos um grande compromisso com a palavra de Deus. Toda a sua vida era regida pelos ensinos da palavra de Deus e não pelas tradições. Isso significa dizer que não iam, como nós dizemos hoje, atrás das modas. Podemos dizer que para eles eram reais. As palavras do Salmo 119, no verso 103, onde o salmista diz: "Como é doce o gosto das tuas palavras, é mais doce que o mel." Ou então, no Salmo 104, no verso 104 deste mesmo Salmo: "Das tuas instruções recebi entendimento, por isso detesto os caminhos da mentira." Ou então ainda no mesmo Salmo, no verso 162, "Sinto-me feliz com a tua promessa como quem encontra um grande tesouro." Quando olhamos para o que a palavra de Deus dizia, era como se estivesse a falar diretamente a eles. E isto levava a uma obediência estrita, não se importando até com a resistência que havia à sua volta. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 175, diz assim a respeito da palavra de Deus, neste caso para cada um de nós: "O mesmo se passa com todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, ela fala-nos individualmente. Então, diretamente, como se pudéssemos ouvir a sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e o seu poder." Para os reformadores, tal como para nós, as promessas bíblicas fazem sobressair alegria onde há tristeza, esperança quando estamos desanimados. Elas dão orientação à nossa confusão, certeza quando a dúvida nos assalta, força quando mais precisamos dela e, acima de tudo, sabedoria na nossa relação uns com os outros. John Wycliffe, durante o seu julgamento, afirmou a respeito das Escrituras: "Com quem julgam estar a contender? Com um velho à beira da sepultura? Não, com a verdade que é mais forte que vós e que vos vencerá." Ao terem conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus, todos os reformadores desejavam que essa mesma verdade chegasse ao conhecimento do maior número de pessoas. Mas havia o problema de a Bíblia estar disponível unicamente em latim e, por isso, não podia ser lido pelas pessoas comuns. Eles desejavam colocar em prática o mesmo que Paulo tinha feito, conforme nos mostram os versos da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e nos versos 5 e 6, onde Paulo diz: "De nós apenas declaramos que, por escolha de Jesus, somos vossos servos." E depois no verso 6, "Pois Deus, que disse, da escuridão brilhará a luz, fez brilhar a luz no nosso coração para podermos manifestar o conhecimento
das maravilhas de Deus manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. Foi esse o desejo que levou John Wycliffe a fazer a primeira tradução da Bíblia para a língua inglesa, tendo, por isso, acabando por ser perseguido. 200 anos mais tarde, William Tyndale, movido pelo mesmo espírito e a partir da tradução de Wycliffe e com a ajuda de textos originais, faz uma tradução que serviu de base à que é hoje mais utilizada na língua inglesa, a versão King James. Muitas cópias da sua tradução foram queimadas. Ele foi condenado e sentenciado à morte. E diz-se que no momento em que estava a ser estrangulado, as palavras de Tyndale, as últimas palavras de Tyndale foram: Senhor, abre os olhos do rei de Inglaterra. A história revela-nos que 4 anos mais tarde foi impressa a primeira versão da tradução King James, ou seja, Rei Tiago, por ter sido mandado imprimir por este rei de Inglaterra. Ao querermos fazer a vontade de Deus como estes homens, podemos dizer que se aplicam a nós as palavras de Daniel, no capítulo 12 e no verso 3, onde ele diz: os governantes sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento, e muitos dos que ensinaram o povo a ser fiel cintilarão para sempre como as estrelas. O mais conhecido dos reformadores foi, sem dúvida nenhuma, Martinho Lutero. Conta-se que certo dia ele, que já era um religioso, descobriu na biblioteca do mosteiro uma cópia da Bíblia em latim e que, com puro deleite, a leu capítulo após capítulo, versículo após versículo, ficando espantado com a clareza e com o poder da palavra de Deus. Diz que as suas palavras nesse momento foram: oh, se Deus me desse um livro assim para mim. Como sabemos, anos mais tarde, um dos seus grandes trabalhos foi a tradução da Bíblia para a língua alemã. Podemos dizer sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, que se aplicaram a Martinho Lutero as promessas feitas por Jesus e relatadas por João no capítulo 14 e no capítulo 16 sobre a vinda do Consolador. No capítulo 14 e nos versos 25 e 26, Jesus disse aos seus discípulos: digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará, ou que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu ensinei. No capítulo 16, mais à frente, e no verso 13, Jesus diz outra vez: quando vier o Espírito da verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que ele não falará de si mesmo, mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. É esse mesmo Espírito que guiou Lutero, que nos guia a nós ao lermos ou estudarmos as Sagradas Escrituras. O que Satanás tem feito ao longo dos anos, depois que a Bíblia deixou de estar escondida, é tirar-lhe o seu caráter sobrenatural e fazer com que pareça literatura comum, ou pior que isso, seja utilizada para oprimir e controlar multidões. Martinho Lutero tinha uma grande luta interior em relação à sua pecaminosidade, o que gerava nele um grande tormento mental, fruto dos ensinos que a tradição religiosa tinha criado em relação ao pecado e à única forma de obter perdão. Mas tudo mudou quando ele passa a ler a Bíblia, conforme nós referimos, e ele vai descobrir os textos que falam da salvação pela graça. Textos como da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e nos versos 8 e 9, onde Paulo diz: porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé, e isto não é mérito vosso, é dom de Deus. E no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou então ainda na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 23 e 24, onde Paulo diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas depois do verso 24, mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Ou ainda no capítulo 6 e no verso 23. Com efeito, o pecado paga-se com a morte. E agora repara, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus nosso Senhor.
Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo, e Cristo somente como a fonte da sua salvação, a solução para os seus pecados, muito diferente, logicamente, daquilo das soluções que eram dadas pela Igreja tradicional. Essa descoberta estava baseada em 5 afirmações em latim que começavam pela palavra sola, que significa somente. Sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solo Christus, somente Cristo, e sola Deo Glória, somente para a glória de Deus. Essa descoberta levou que Martinho Lutero a ser um grande mensageiro da palavra de Deus, o que logicamente causou grande embaraço à Igreja tradicional e uma acérrima perseguição a ele. Muitos dos seus livros foram queimados e houve até uma tentativa de condenação. Mesmo apesar dessa perseguição, as suas mensagens passaram as fronteiras da Alemanha e espalharam-se por toda a Europa. E chegaram ao conhecimento do reformador John Wesley, que depois de ouvir a introdução que Lutero fez à Carta aos Romanos, ele afirma: senti que devia confiar em Cristo, só em Cristo, para a salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele tinha tirado os meus pecados, até os meus, e me tinha salvado, da lei do pecado e da morte. Podemos resumidamente dizer que existe um processo ao reconhecermos a graça provida por Deus. Esse reconhecimento leva à fé, e essa fé que nos justifica através da morte de Jesus, e em consequência dessas duas coisas, a graça e a fé, vem então a obediência à vontade de Deus. É isso que Paulo realça na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no verso 10, onde ele diz: desse modo poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada, praticando sempre o bem e crescendo no conhecimento de Deus. Ele escreve também, semelhante, na carta aos Efésios, no capítulo 4 e nos versos 22 a 24, onde ele diz: isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Conforme nós dissemos, todos estes reformadores basearam a sua fé na palavra de Deus, porque o Espírito Santo tinha trabalhado com eles para descobrir não novas verdades, mas as verdades que estavam e estão encerradas na palavra de Deus. Essas mesmas verdades estão à nossa disposição e são elas que, ao serem estudadas, compreendidas, assimiladas, colocadas em prática na nossa vida, nos ajudam a enfrentar o grande conflito espiritual que se passa à nossa volta. Que possamos olhar para estes exemplos de vida, que muitas vezes levaram à morte essas pessoas, por essas pessoas serem incompreendidas. E elas vão estimular-nos a ter a mesma força e a mesma confiança em Deus que eles tinham. Querido Pai, obrigado em primeiro lugar pelo sacrifício de Jesus, pela graça provida por Ti, mas acima de tudo também por estes exemplos que chegam até nós. Faz com que eles ajudem esta amiga, este amigo a ter uma maior fé e uma maior confiança em Ti e no sacrifício de Jesus para a sua salvação. Isto nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo olhando para esta lição. Para a semana vamos ver uma nova lição e o título da lição é As Duas Testemunhas. E nós vamos descobrir, isto é um texto que está em Apocalipse, no capítulo 13, e nós vamos descobrir aqui juntos quem são estas duas testemunhas. Existem alguns conceitos diferentes sobre quem serão estas duas testemunhas, mas nós vamos descobrir quem elas são na realidade e como elas nos podem ajudar ou como elas nos ajudam já na nossa vida do dia a dia a enfrentar este grande conflito. Um abraço e até para a semana.